A paz do Senhor Jesus, aos meus amigos internautas, você que acompanha meu trabalho, a paz do Senhor Jesus. Sinto-me honrado em falar com todos vocês. Eu sempre tenho conversado com Deus e a minha conversa é sempre para Deus tocar no coração de vocês e se inscrever no meu canal do YouTube para aumentar o número de seguidores e alcançar mais vidas. O objetivo desse trabalho é ganhar alma. E eu tenho conversado com Deus. Tenho conversado muito com Deus para Ele fazer você entender a importância desse vídeo, você valorizar, porque isso aqui é obra de Deus, não é do Proibido Ser Maria, não é minha capacidade humana, que não tem nada projetado, nada. Deus aqui faz. A obra é dele. Eu sou insignificante. Isso é sobrenatural. O que eu falo para vocês, o que eu prego para vocês é de Deus. Não é fazendo pesquisa, colhendo informações, não é buscando trabalhos feitos por outras pessoas, não é copiando mensagens de ninguém. É um milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. Porque eu sou desprovido de estudo e a minha capacidade não alcança o que eu falo para vocês. Então, no meu canal do YouTube, eu repito José Maria, está escrito José Maria. Eu queria que você se inscrevesse lá no meu canal do YouTube para aumentar o número de seguidores e você compartilhar, tá? Eu tenho conversado com Deus para tocar no coração de vocês. Para você falar com a sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, com seu filho, filha, seu sobrinho, seu neto, seus amigos, no seu trabalho, na sua vizinhança. Fala desse vídeo, compartilhe para ele, mostre para eles a importância desse vídeo. Aqui é um aviso, é uma oportunidade que Deus está nos dando em conhecer a verdade. E através desse vídeo, dessa compartilhação, quando você está compartilhando, você está evangelizando e cumprindo o ID de Jesus. Sem mais delonga, eu quero falar a respeito de ser gerado por Deus. Ser gerado, ser criado. Deus nos gerou. Quando casamos e temos relações sexuais com a nossa esposa, depois de casado, ela concebe. E o período de 9 meses é o filho sendo gerado, sendo formado, para depois nascer. Aqui, em 1 João, no capítulo de número 5, vamos aqui ser breve. Primeira epístola de João, primeira carta do apóstolo João, apóstolo do amor, no capítulo 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, e guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, difíceis. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, o que confirma, porque o Espírito é a verdade. Está falando do Espírito Santo. Porque três são os que confirmam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um em unidade. E três são os que confirmam aqui no planeta Terra: o Espírito Santo, a água, que é a palavra, e o sangue, que é o símbolo da aliança. Vamos lá. No primeiro versículo, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por exemplo, você aceitou Jesus, você creu em Jesus Cristo como teu Salvador. Então você é nascido de Deus. Só é nascido de Deus quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é nascido, aqui ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Cristo, quer dizer Salvador, Redentor. Entendeu? Então, você está na igreja, está na sua casa, então você ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando você está sendo evangelizado, ou ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te convencer que Jesus é o Cristo. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de Deus. Só pode ser nascido de Deus quem acredita que Jesus é o Cristo, o Salvador. Ó, parte B. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Por exemplo, você ama quem te gerou. Quem te gerou não foi Deus? Se você ama a Deus que te gerou, você ama ao que dele é nascido. Quem é que dele é nascido? Seus irmãos, os que foram gerados também. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora, todo aquele que ama ao que gerou, ama ao que dele é nascido. Ao que gerou. Você foi gerado por Deus. Nicodemos, ele teve uma dificuldade de entender esse mistério. Ele achou que ele, sendo velho, tinha que entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo. Não. Jesus falou que aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tem que nascer da água e do Espírito. É um mistério. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Já imaginou você dizer que nasceu de novo e aborrece o seu irmão? Você dizer que nasceu de novo e tá de mal com o seu irmão? Não fala com o seu irmão? Tá de picuinha? Já imaginou? Você na igreja, você evitar o seu irmão, não dar a paz do Senhor para ele? Já imaginou você que foi gerado por Deus e agora você tem que amar o que é nascido de Deus? Você fala mal do seu irmão? Só vê defeito no seu irmão? Os verdadeiros filhos de Deus que foram gerados, amam o que de Deus é nascido. Por quê?
Porque Deus, ele não é dividido. O reino de Deus não tem divisão. No céu testifica, no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um em unidade, individível. Não se divide. Indivisível, não se divide. Em harmonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em harmonia. Deus é o Criador. Jesus foi o primogênito criado na criação. E tem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então esses três lá no céu são Deus, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três concordam. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, que foi o que nos gerou, quando amamos a Deus, e guardamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Você sabe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terá outros deuses, não se dobrará diante de má escultura. São os mandamentos de Deus. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do seu próximo. Não dirá falso testemunho. Então esses são os mandamentos de Deus. É a lei moral de Deus. Deus é monoteísta, um único Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Todos os domínios estão nas mãos de Deus. Então, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus é esse. Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fala de mandamentos. Conjunto de regras. O que nos faz, os que nos identificam-nos com Deus é guardar os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os que foram nascidos de Deus, ou gerados. Quando o quê? Quando guardamos os seus mandamentos, quando obedecemos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então guarda os mandamentos de Deus. Melhor obedecer. Já imaginou você fazer um sacrifício de tolo? Deus não está olhando a sua aparência. Deus não está olhando a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Deus não está olhando o tamanho da sua oferta, o que você dá, o tamanho do seu dízimo, a importância. Deus está preocupado se você ama o seu irmão, se você guarda os mandamentos deles. Versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esta é a caridade de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos. Deus, tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Mas o mais importante é obedecê-lo. Quando você guarda os mandamentos de Deus, as bênçãos de Deus, elas não têm dificuldade de chegar na sua vida. Elas chegam e rápido. Elas vão atrás de você. O segredo para ser abençoado por Deus é guardar os mandamentos do Senhor. Quando você guarda os mandamentos de Deus, a sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados. Aonde você coloca as suas mãos, prospera. Já imaginou? Você dizer que guarda os mandamentos de Deus e andar na miséria, uma família destruída. Quando você guarda os mandamentos de Deus, é sinal que você está sendo protegido por Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
O ir na igreja, ir no templo, não é o suficiente. Não adianta você ir no templo, não adianta você assistir o culto e ser somente ouvinte e não praticante. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Já imaginou você dizer que acredita em Jesus Cristo, mas fuma, bebe? Já imaginou? Você que dizer que acredita em Deus, que aceitou Jesus, mas ainda está adulterando? Está falando palavrão? Está desejando mal para o seu próximo? Se nós temos que amar ao que de Deus é nascido, você foi gerado por Deus, você ama ao que gerou, você ama a Deus, Deus gerou você. Então agora você ama o que de Deus é nascido. E como é que qual é o sinal que você realmente ama a Deus? Quando você guarda os seus mandamentos. E aqui está dizendo que os mandamentos de Deus não é pesado, não é difícil. Já imaginou você dizer que não dá para ficar na igreja porque tem que largar o cigarro, tem que largar a cerveja, tem que largar os motéis, tem que largar o palavrão, tem que largar a roda dos escarnecedores, tem que largar a cobiça, tem que largar o jogo da loteria esportiva, tem que largar o jogo de bicho, tem que largar as fofocas, as más companhias, os ambientes que Deus não aprova. Já imaginou? Você tem que largar os eventos, as músicas mundanas, os funk, os pagode, e louvar somente a Deus. Aí você dizer, não, não dá para mim não, porque eu não consigo largar isso. Então você não foi gerado por Deus e você não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, os mandamentos do Senhor não são pesados. A generosidade, ela faz parte daqueles que foram gerados por Deus e nascidos de Deus. Já imaginou? O seu irmão está nu, está desempregado, está necessitado, e você não tem empatia, você não nasceu de novo. Amar a Deus e amar o seu irmão é amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo é você entender o que é compaixão. É você estar no lugar de uma pessoa que está passando fome. Já imaginou? Você no lugar, se imaginar desempregado, o seu filho pedir um pedaço de pão, pedir uma refeição, pedir uma sandália, dizer para você que não tem a sandália para calçar, dizer para você que está com fome, isso é compaixão. Se você sabe que teu irmão está desempregado, vai na casa dele. Não vai para julgar. Você vai transmitir um amor, abraça ele. Vai lá, abre a Bíblia, lê um versículo da palavra de Deus, ora por ele, e vê o que ele precisa e faz a sua parte. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. É pecado de prevaricação. Você sabe que ali é um erro você não ajudar o seu irmão. E não ajuda, pecado de prevaricação. Olha só. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé. Se você tem fé, esta é a vitória que vence o mundo. Está falando o mundo das coisas do mundo que te atrai, tira você da presença de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A única forma de você dizer não para as coisas do mundo é através da nossa fé. Essa fé não é sua, é uma fé sobrenatural dada pelo Espírito Santo.
Então, se você ama a Deus, ame o seu irmão. Ajude o seu irmão. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal do seu pastor. Seu pastor é seu irmão. Ele é apenas um ungido, recebeu um chamado para apacentar. Não fala mal do ministério, não fala mal do grupo do louvor, não fala mal daquela pessoa que está na frente, vocalista, tirando o hino. Não fale mal, não vê defeito no seu irmão. Se você está falando, vendo defeito do seu irmão, dizendo que é melhor que o seu irmão, você está pecando contra Deus. Então esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você crê no Cristo, você é gerado por Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o seu próximo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E o lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.